101,7. Seja Runaway e ganhe o seu cashback. É um prêmio para você que decidiu cuidar da sua saúde e colocar movimento na sua vida. Visite uma das nossas unidades, ative o seu plano e ganhe o seu cashback. Além disso, pode ganhar um long weekend para 2 pessoas no Tivoli Eco Resort, de Praia do Forte. Seja Runaway agora. Para saber mais, visite o nosso site www.runaway.com.br ou entre em contato com o número 991495394. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. 101,7. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Faltou o som aí, não vai, né? Olá, olá, muito bom dia. Seja bem-vinda e seja muito bem-vindo ao programa Direito ao Ponto, aqui na Mais Brasil News 101.7. Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito. Você já sabe, mas eu vou mais uma vez aqui falar. Nós vamos falar aqui sobre direito a partir de um bate-papo informal, simples, objetivo, onde você compreenda os fenômenos jurídicos na forma como ele incide, como ele está na sua vida, né? E para isso, a gente tenta aqui buscar uma linguagem acessível, não somente para aqueles que são do mundo jurídico, mas também a grande maioria que não está no mundo jurídico. Eu sou Max Telesca, então, e convido você a ficar nesse sábado aqui em Brasília com uma certa nebulosidade, mas com um sol que nos esquenta. Solta a vinheta, Everson Pichula. No programa de hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Você já deve ter ouvido falar sobre esse tema tão delicado, um tema que precisa ser analisado com zelo e com cuidado. É algo que sempre existiu, na verdade, né? O que acontece? A gente tem falado aqui muito sobre isso, que são as releituras, a necessidade e o fenômeno que o ser humano, ele observa o fenômeno. Aquele fenômeno era considerado normal antigamente, e ele não era normal, ele era uma normose, ele era uma patologia da normalidade. Eu gosto muito de usar essa expressão, que é de um psicólogo aqui de Brasília, Roberto Cremo. Um dia ainda quero trazê-lo aqui no programa. Ou seja, era uma doença da normalidade, uma doença da sociedade que o direito captou, observou, sintetizou numa lei e disse: não é normal mais. Parou, vamos ver como é que nós vamos tratar isso aí, como é que o judiciário vai tratar isso. Digamos que uma mãe fala mal do pai, desqualifica. Seu pai é um irresponsável, um idiota. O pai desconta as mágoas contra a mãe, convencendo a criança que a mãe é uma irresponsável, porque sai muito de casa, não para em casa, ou quando a mãe que detém a guarda do filho não avisa o pai sobre os eventos escolares e outras atividades da criança. Isso tudo, são fenômenos, são atitudes de uma coisa chamada alienação parental. Mas não é só desqualificação, não. A gente vai tratar sobre isso. A desqualificação é apenas uma, e talvez a primeira e mais simples das alienações parentais. A escala vai subindo, até chegar um momento onde, um grau máximo, onde um filho odeia o pai ou odeia a mãe e nunca mais quer conviver com o pai ou com a mãe. Veja que absurdo, que coisa ruim. Isso que era considerado até mesmo normal, como eu falei, não é mais, mas isso precisa ser entendido melhor, né? De acordo com dados da Vara da Infância e da Juventude, surgem inclusive denúncias, esse é o grau máximo, denúncias falsas de abuso sexual infantil por um dos pais ou mãe. A maior parte dessas afirmações são, isso aí em torno de 70% a 80%, seriam denúncias falsas, segundo a estimativa da Vara da Infância e da Juventude. Essas citações são da psicóloga Sandra Bácara,
especialista no assunto, uma das que defendeu, inclusive, a criação dessa lei no Congresso Nacional, e a quem temos a honra de receber hoje aqui no programa. Além da doutora Sandra, nós também temos o advogado, meu colega Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutor Rodrigo, o IBDFAM, é também um grande defensor da existência dessa lei, que é a lei da alienação parental. E eu creio que hoje a gente tem aqui dois convidados que vão explicar, vão sintetizar e vão trazer para você que está aqui no rádio, que está aí no rádio, está na internet, nos ouvindo, porque todos nós já temos algum exemplo de alienação parental em casa. Bom, sem mais, nós vamos passar já. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Doutora Sandra, doutor Rodrigo. Eu quero começar com a doutora Sandra, com o doutor Rodrigo, desculpe, meu colega advogado. Como o senhor entende, doutor, a alienação parental no direito? A sua detecção, né? Como que ela interfere no processo? A manipulação, se positivo, ou seja, se existe a manipulação, como é que o juiz consegue detectar? Ele consegue caracterizar, o juiz consegue perceber isso, porque depois eu vou fazer uma pergunta específica para a doutora Sandra sobre essa questão da autoridade judicial. Então, são duas perguntas. A primeira é como é que ela interfere no processo, se isso causa algum atraso no processo. E se positivo, como é que o juiz detecta, como que ele consegue detectar? Doutor, um bom dia, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui. Bom dia, Max, é um prazer estar aqui, parabéns por esse programa, que é tão legal de descomplicar o direito, né? Não ficar usando esse juridiquês que é tão ruim e que não presta um serviço à comunidade. E, Sandra, que bom estar aqui com você, que tem prestado um grande serviço ao direito de família com as suas contribuições da psicologia e da psicanálise. Mas, indo direto ao ponto, né, para não perder a piada, a alienação parental, o resumo da alienação parental, você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo amassou, nem seu filho vai te querer mais. Então, isso é o resumo da alienação parental. Como você disse, sempre existiu alienação parental, e de uns 10 anos para cá, nós temos uma lei que fala, que detecta isso, né? Aliás, a lei da alienação parental foi um dos maiores avanços do direito de família da última década, né? O nosso objetivo, a nossa missão, função como advogados no processo é pegar toda essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos. Por isso nós precisamos de Sandras, né? Nós precisamos de psicólogos, psicanalistas para ajudar, porque não é fácil a detecção da alienação parental. Esse é o grande desafio, né? Porque o alienador, ele não se reconhece nesse lugar de alienador. Então, é muito importante programas como esse, porque essas pessoas vão passar a refletir e se perguntar, será que eu estou fazendo alienação parental? Porque a minha única dúvida é se isso é consciente ou inconsciente, porque as pessoas não se reconhecem nisso. E a prova, o processo, claro, o juiz é imparcial, mas não é neutro, e a prova da alienação vai ganhar quem tem a prova, e como provar a alienação parental. A maioria das vezes é por uma perícia, né? Uma perícia interdisciplinar, principalmente psicológica, onde vai ouvir as pessoas envolvidas, para extrair dali um elemento, um indício de prova para que o juiz possa dar a sentença. Então, essa é uma breve introdução aí para a gente começar o bate-papo, Max. Doutor Rodrigo, ela dificulta, né, o processo. O casal está se separando, e aí entra um incidente de alienação parental. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho na prática como é que acontece isso para o nosso ouvinte. O processo de alienação parental, ele pode ser no mesmo processo, né, processo acidental, ou pode ser num processo autônomo, um outro processo. Às vezes está tendo uma disputa de guarda do filho, de convivência,
e detecta-se que tem alienação parental. Ou, às vezes, não é propriamente alienação parental, são atos de alienação parental. É importante separar isso, sabe, Max? Porque nem sempre a equação fecha, é igual a alienação parental, mas atos de alienação parental. E a grande vantagem disso, de detectar esses atos de alienação parental, é que você poderá evitar que eles se concretizem numa alienação parental. E também não posso deixar de dizer que a alienação parental, em seu grau máximo, pode até gerar uma síndrome. A síndrome é uma coisa mais rara, tanto é que a gente não usa a expressão síndrome da alienação parental, né? A gente usa alienação parental, e isso quando chega quando uma das partes, tanto pode ser o homem quanto a mulher, detecta isso está sempre ligado a uma história de amor e ódio mal resolvida, e quando isso é detectado, é preciso levar isso ao processo, seja de forma incidental, né, ou num outro processo, e dizer ao juiz isso e provar. E a prova é o desafio. Né? Processo incidental, processo autônomo. Vamos lá, vamos descomplicar. O processo incidental, ele incide, ele tem um processo original já encaminhado, andando no judiciário, e entra ali um incidente de alienação parental. O processo autônomo é uma alienação sozinha, né? Um processo de alienação sozinha, sem ainda um divórcio ou sem um processo de guarda. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Eu lhe agradeço a sua presença, uma grande autoridade no assunto. Eu estou muito honrado hoje com as presenças dos nossos convidados. Doutora Sandra, é possível saber como é que fica a cabeça de uma criança? Como é que fica a cabeça de uma criança e de um adolescente que passa por esses transtornos? Quais são os principais sintomas? Eu quero também emendar aqui, quero que a senhora também faça um comentário sobre a fala do Dr. Rodrigo, quando ele disse assim, eu não sei se é consciente ou se é inconsciente o que o alienador faz. Porque ali tem uma linha, né? Porque a pessoa, uma linha tênue. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre como é que fica a cabeça de uma criança e do adolescente, e também essa questão que muito bem colocou ali o Dr. Rodrigo, sobre o nível de consciência do alienador. Bom dia, é um prazer estar aqui, um prazer estar junto com o meu presidente, Luiz Elefant. A questão é muito séria. Né? Vocês falaram de uma coisa que é muito importante. Nós temos um contexto cultural em que é comum falar mal do outro. Né? A desqualificação, Dr. Marcos, que você traz, é muito importante, porque nós vemos, né, quando a gente lê um processo, eu falo que o psicólogo ele faz uma leitura psicológica do processo, né? Eu, como assistente técnica, eu trabalho muito em cima disso. O que a gente percebe é que os atos de alienação parental, como a nossa lei traz, eles já existiam na vigência do casamento. Com o término, só acirra essa disputa, acirra esse processo. Por isso, hoje, inclusive, a gente tem falado de alienação familiar, porque é um ato que envolve muito mais do que os genitores. Envolve a família, envolve o contexto social. Quando você vê uma alienação instaurada, como o Dr. Rodrigo falou, nós percebemos que todo o contexto... Eu sou italiana, a gente fala com a mão, né? Todo contexto social está envolvido. Família, escola, médico, religião, enfim, né? Está todo mundo ali envolvido nesse processo. E as crianças, os adolescentes, eles acabam sendo levados por uma situação que eu coloco isso em texto, de imaturidade emocional dos genitores. Eu gosto de trazer esse tema porque a gente já venceu aquele processo inicial da dualidade, o alienador alienado. É claro que eles existem, mas hoje muito mais a gente percebe que é um processo sistêmico. Se existe um alienador, é porque existe um alienado que alimenta de alguma forma esse processo. E se a gente, né, você falou uma coisa muito importante, o doutor Rodrigo falou, se a gente consegue detectar no início e trabalhar com a prevenção, e aí eu vejo a mediação como um grande processo disso, se a gente consegue detectar os atos alienadores, trabalhar sobre eles, nós vamos evitar que essas crianças e esses adolescentes adoeçam.
o adoecimento emocional decorrente dos atos alienadores é muito grave. Podemos chegar a extremos, né, de depressão profunda, suicídio, mas aí no meio nós vamos ver distúrbios da escola, distúrbios psicossomáticos, distúrbios de sono, agressividade, uso de droga, exacerbação da sexualidade na adolescência. Todos esses processos envolvidos, quando você analisa a história daquela criança ou daquele adolescente, nós vamos encontrar atos alienadores presentes ali. Que interessante. Então, eu li uma estatística. Existe uma tendência maior de abusadores de drogas terem sido objeto dessa alienação, né? Sim, de usuários de droga terem sido vítimas desses atos alienadores. Eu li numa entrevista sua, já entrando agora num outro tema, que o casal tem que entender que o divórcio deve ser jurídico e emocional. Se isso não acontecer, a justiça vai ser usada como uma forma de assegurar o que já deveria ter acabado há muito tempo. A senhora pode explicar um pouquinho mais para nós o que é isso? Eu falo que existem 2 divórcios. Tem o divórcio que vocês, advogados, realizam e tem o divórcio que nós, psicólogos, deveríamos realizar. Né? Então, o divórcio jurídico não necessariamente realiza o divórcio emocional. Nós vemos, né, que ex-casais carregam essa ligação pela vida inteira e o judiciário entra aí, né, numa linguagem nossa da psicanálise como terceiro, né, como elemento de ligação para manter uma questão emocional, uma mágoa, uma dificuldade de vivenciar o luto por um projeto que não deu certo, por um sonho que não aconteceu. Então, mantém-se a ligação emocional através do judiciário. Por isso é que eu prego tanto a questão da prevenção. Né? Você perguntou, doutor Rodrigo, mas e o judiciário? É fácil detectar? Né? Não é fácil detectar. Né? Não é fácil o judiciário e às vezes nós, psicólogos, que deveríamos estar formados para isso, detectar precocemente esses processos. E é por isso que eu louvo tanto a nossa lei, porque ela fala do ato. Quando a gente lê um processo, a gente vê ali os atos alienadores acontecendo. E eles é que precisam ser ressaltados preventivamente para evitar que a síndrome, né, como o Rodrigo falou, que a gente não usa mais ela não é reconhecida, mas existe, porque o adoecimento existe. Né? A gente vivencia situações muito graves, para evitar que se chegue a esse ponto. Doutor Rodrigo, aqui pegando um gancho da doutora Sandra, o papel do judiciário. O senhor falou em atos de alienação. Explica um pouquinho mais para o nosso ouvinte, essa escala. Atos de alienação não significa a própria alienação, ou seja, é uma construção, né, pelo que eu estou entendendo. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho mais sobre o papel do judiciário, como é que tem sido e se tem algum espaço para a gente evoluir nisso, doutor. Sim, os atos de alienação parental são isso que acontece no dia a dia, que começa a falar mal do outro. Fala, olha, o seu pai me deixou, ele está com outra mulher, e começa a denegrir a imagem do outro. Ou a sua mãe me traiu. Né? Esses pequenos atos, ou seja, falar mal do outro, isso é uma construção diária, uma construção cotidiana, sutil, que vai se fazendo. Quando isso vai se intensificando, né, isso pode fechar a equação, é igual à alienação parental. E quando se detecta a alienação parental, há punições para isso. Aliás, esta é a função do direito, colocar limites em quem não tem internamente. Então, quem pratica isso, fala mal do outro e que provavelmente não está vendo o mal que faz ao próprio filho e a si mesmo, ele vai encontrar um limite, tem que encontrar um limite. Esse é o limite da lei, né? O direito tem essa função. E o judiciário é o lugar ali onde as partes vão se debater e o juiz tem essa função simbólica, inclusive, de colocar o limite e dizer não venha
né? Eu vou usar uma expressão psicanalítica usada pelo Lacan, que eu também estudei psicanálise, assim, não, aqui você pare de gozar, né? Porque isso é também um gozo é esse paradoxo do sofrimento, do prazer e sofrimento e tal. Então, quando isso vai levar ao judiciário, e o juiz fica sempre numa saia justa, porque ele vai ter que decidir de acordo com as provas. Ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. E aí, acho que uma das questões mais importantes, né, desses processos de alienação parental é a prova. Por isso que os processos de alienação parental, eles não caminham, não tem como caminhar sem a contribuição de interdisciplinar, ou seja, sem a contribuição de psicólogos, principalmente psicólogos e psicanalistas, né, porque eles vão fazer uma leitura disso e vão levar ao judiciário. Então, não é, como a Sandra disse, não é uma coisa simples, mas é possível, porque isso, alguma coisa sempre escapa. Mas a decisão do juiz, o juiz é imparcial, mas não é neutro, vai depender da leitura que ele fizer daquilo ali também, né? De acordo com as provas, ele tem dentro do poder de arbítrio dele, mas não é uma coisa simples. Os atos de alienação parental, eles vão acontecendo no dia a dia e, se é interceptado no início, ele pode não concluir a alienação parental, né? Porque ela vai começando de uma forma leve, suave, no começo é só uma pequena resistência, depois ele não quer ver, depois ele se alia a um dos genitores a um dos pais para poder falar mal do outro, e quando um dos pais vê, o filho não quer mais saber dele, misteriosamente, quer dizer, não misteriosamente, né? Tem uma construção aí. E claro, isso não é do dia para a noite, isso leva um tempo, porque se o filho tem uma relação afetiva forte, um vínculo psíquico, né, forte com o pai, é mais difícil isso. Por isso que essa lei da alienação parental, assim como a Lei Maria da Penha, a gente fala, né, que é uma lei que pegou, e ela tem um sentido pedagógico muito mais importante até do que jurídico, né? Todos os clientes chegam lá na minha clínica do direito, né, e falam, ela está fazendo alienação parental, ele está fazendo alienação parental, quer dizer, todo mundo já viu falar disso. Então, esta informação, daí a importância de programas como esse, Max, é de divulgar isso para as pessoas poderem refletir, tendo conhecimento, né, ter essa informação e parar de quem sabe, refletir, dizer, será que eu estou fazendo alienação parental, né? Mas, enfim, ela tem um efeito pedagógico muito importante também. Hora do intervalo, mas eu vou rapidamente, doutora Sandra, eu vou querer que a senhora fale para nós aqui eu vi uma crítica da senhora, a senhora falou assim, tem muito laudo falho, muito laudo que é precário. Conta um pouquinho para nós, rapidinho, doutora Sandra, sobre isso. Eu sei que é ruim falar em pouco tempo, mas nós estamos com tempo limitado. O papel do judiciário, assim, a gente vê que é muito complexo a aferição pelo juiz, e às vezes esses laudos eles não vão mostrar ali a realidade. Uma criança, um adolescente, né, que está sofrendo isso, ele consegue prestar informações corretas, lúcidas, racionais, ou estará com a mente prejudicada, vendo as coisas por uma visão deturpada, onde um é bom, o outro é mau, é uma visão maniqueísta? Explica um pouquinho melhor sobre isso, doutora Sandra. Você tem uma questão séria, né? E eu sempre falo de uma falta de formação da minha categoria, né? Como a alienação ela é falada há poucos anos no Brasil, né, e muito controversa, nós temos ainda uma resistência dos psicólogos de assumir a questão da alienação, mesmo vendo o sofrimento. É uma coisa paradoxal, né? Eu antes não te respondi uma coisa rapidinho. Eu acho que os atos alienadores, eles tanto são conscientes quanto inconscientes. Exatamente, tem um grau aí, né? Tem. Mas a minha categoria, né, nós precisamos discutir mais. Existe uma resistência por parte do Conselho Federal de Psicologia, de muitos conselhos regionais, de admitir a existência dos atos alienadores. Como a síndrome não é reconhecida pelos órgãos mundiais, né, da OMS, não, desculpa, o CID, DSM,
os conselhos também resistem a discutir isso. E aí é que eu falo da importância da gente conhecer a lei. Porque quando você reconhece a existência, né, dos atos, como o doutor Rodrigo trouxe, a gente consegue ver o conflito de lealdade, que é uma das coisas, o Rodrigo falou dele, mais visíveis, quando a criança se alia, né, a um dos genitores, principalmente, ou a avó, ou outras pessoas também. A gente percebe claramente, porque são crianças que são treinadas para determinadas falas, treinadas para determinadas reações, que um profissional, né, o Rodrigo traz muita psicanálise, eu concordo com ele, um profissional com uma formação teórica e clínica, mesmo que vá trabalhar na área jurídica a gente não pode ser clínico, mas a nossa leitura é clínica, não tem como, consegue detectar sim que aquele sofrimento, que aquele sintoma, ele tem a ver com algo que está acontecendo no universo familiar. Ele consegue ler a entrelinha, né? Consegue ler a entrelinha. Bom, nós já estamos indo aqui para o nosso intervalo. Vocês que estão aí, eu vou aqui fazer um reparo. Nós temos que falar um pouquinho sobre o telefone da rádio. Aqui, a Geusa Santana, que estava de aniversário ontem, minha amiga, sempre fala isso, Sebastião Ribeiro Neto, meu amigo, fala o número da rádio. Vamos lá, 61 98249 3672, 98249 3672. Você pode encaminhar as suas dúvidas aqui para esses dois belíssimos especialistas que estão aqui. E o meu Instagram é @maxtelescas, Max Telesca. Vamos nessa, logo logo a gente volta. Você está ouvindo Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã, Clébio Cavagnoli apresenta 45 minutos. Entrevista além da pauta. Mais Brasil News. Notícia de verdade todo dia. Manter um distanciamento seguro agora, para amanhã se manter mais próximo. Cuide-se. Respeite-se. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui no 101,7, tem o Mais Brasil Esportes. Notícia, informação, discussão e, claro, a sua participação ao vivo. Eu, Renner Lopes e o Timarço de Esportes da Mais Brasil News FM esperamos você de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Mais Brasil News, notícia, música e esporte, tudo na mesma sintonia. Seja em casa, no carro, no trabalho, o rádio sempre esteve presente em nossa rotina. Para aliviar a tensão no trânsito, para acompanhar o papo entre amigos, para relaxar ou ficar bem informado. O rádio sempre nos acompanha. A Rádio Mais Brasil News também está com você na hora e no lugar que quiser. Ouça, assista, siga e acompanhe nossa programação onde quiser. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. A única. Mais Brasil News. A Mais Brasil News te acompanha onde você estiver. Em casa, No carro, no trabalho, durante sua atividade física e fazendo você relaxar. na Mais Brasil News você tem informação, cultura, entretenimento, qualidade de vida e revive bons momentos. Porque a Mais Brasil News está com você o tempo todo, em qualquer lugar. No rádio em 101,7, no aplicativo e nas redes sociais. Mais Brasil News, sempre com você. Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Voltamos a apresentar
Direito ao ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Sandra Bácara e o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAN. Eu vou falar aqui, vou fazer uma pergunta comum para os dois. Denúncias falsas. Isso é um tema muito polêmico e, inclusive, é uma polêmica que existe no mundo jurídico hoje, uma certa guerra entre a lei da Maria da Penha versus a lei da alienação parental. Eu queria que vocês me explicassem um pouco sobre esse contexto que está acontecendo no Congresso Nacional, ou seja, a tentativa de derrubar a lei da alienação parental, que me parece um equívoco muito grave, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, primeiro com a doutora Sandra, depois eu passo para o doutor Rodrigo. A questão das falsas denúncias é uma questão muito grave. Né? Eu sempre digo que aquela criança ou aquele adolescente que sofre uma falsa denúncia, ele é abusado emocionalmente. Porque ele cresce acreditando, né, pelo conflito de lealdade, por ter que acreditar em alguém que diz que o ama, né, que ali é um grande protetor. Ele tem que acreditar em alguém, mas ele sabe que aquela denúncia é falsa. Ele sabe que não houve aquele abuso. Então, essa criança, ela é realmente abusada emocionalmente. Mas existe uma questão complexa. Como detectar que aquela denúncia foi falsa? Como detectar que aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele padrasto, enfim, né, que foi trocar uma fralda e fez a higiene da criança, e isso é trazido depois como uma acusação de abuso, como detectar o grau, o que aconteceu naquele momento? Então, a gente fica numa questão grave, né? Assim, como saber que aquela pessoa que vem te pedir ajuda para dizer, olha, eu estou sofrendo uma falsa acusação. Como detectar isso? Aí entra a importância de um laudo psicológico, né? Como o doutor Rodrigo falou, a importância de um profissional da psicologia que faça uma verdadeira avaliação. O que é uma verdadeira avaliação? Não basta olhar para a criança uma única vez. Não basta conversar meia hora com a criança. Porque é um processo complexo. A senhora coloca, desculpa de interromper, mas me veio a cabeça aqui, a senhora coloca assim, não basta colocar um boneco anatômico e a criança vai primeiro no genital. Por quê? Justamente porque a criança está naquele momento descobrindo a sexualidade. Até uma bobagem isso, né? Aliás, o boneco genital a gente tem sido banido, ainda bem, né? Porque realmente é um risco, realmente é uma confusão. Põe uma criança de 2, 3, 4 anos de idade diante disso, é o que você disse, é o momento do desenvolvimento da sexualidade, da descoberta da sexualidade. Né? E aí, a doutora Andréa Calçada, ela fala isso no livro dela, a criança chega em casa, aí a mãe, vamos usar a mãe como exemplo, a mãe diz assim, o papai colocou a mão na sua perereca? Colocou. Claro, o pai deu banho, o pai trocou fralda, né? O pai ajudou na higiene, pronto, dali você cria uma falsa acusação de abuso. E vai dizer que aquilo não é verdade. E quantos profissionais da psicologia que escutam a mãe e a criança uma única vez e não escutam o suposto abusador, faz um laudo dizendo aqui tem um abuso. E aí para você tirar esse conceito, né? E o judiciário entra ali num papel importantíssimo que é a melhor proteção da criança, proteção integral da criança. Tem que haver. Abusos existem. E aí afasta. Eu tenho cliente, né, na área jurídica que tem 5 anos que não vê os filhos, que não é reconhecido pelos filhos, porque a filhinha tinha 1 ano de idade quando a falsa acusação aconteceu, e que hoje ele não é reconhecido pelos filhos. Doutor Rodrigo, e aí? Que responsabilidade do judiciário, né? Esse é um grande problema que nós estamos vivendo hoje, e, como eu disse, um dos maiores avanços do direito de família foi a lei da alienação parental, e agora querem cometer esse quase crime contra as crianças, que é revogar a lei. E o pior é que tem gente que acredita nisso, tem deputado
Eles partem, os argumentos para derrubar a lei partem de uma premissa falsa para levar a uma conclusão afirmativa. É o próprio sofisma, né, dos gregos e tal, ou seja, parte de uma premissa falsa para chegar nesse objetivo alcançado. Por que isso? Exatamente reside nisso que a Sandra falou, na questão do abuso sexual, que é uma das provas mais difíceis de se fazer num processo judicial. E para ajudar isso, eu sempre busco recursos, não só na psicanálise, mas também na arte, né? Tem vários filmes que nos ajudam a desvendar isso. Nós temos, por exemplo, um filme que chama Testemunha, um filme brasileiro que chama A Morte Inventada, que isso pode se ver facilmente aí no YouTube, né? Vários filmes que vão nos ajudar a pensar isso. Mas essa premissa que a Sandra falou muito bem, né, do abuso sexual, que parte disso, e no fundo tem sempre um ressentimento de alguém, ou às vezes nem é um ressentimento, às vezes é uma má impressão, mas geralmente é uma má intenção. É a coisa mais difícil que tem. Mas isso será detectado por um laudo psicossocial, psicológico principalmente. E aí eu quero até, falando nisso, Max, eu quero voltar nisso que a Sandra falou, assim, que é incompreensível como que os conselhos de classe, o Conselho Federal de Psicologia, não reconhece isso. Olha só, o próprio conselho deveria entender, a partir de uma premissa psicanalítica, que a grande evolução do direito foi ter dado nome. Quando você nomeia o ato, a infração, aquilo ali, você fica mais fácil proteger. Então, a alienação parental sempre existiu, desde Medeia, lá no mito grego, que matou os filhos para se vingar do próprio marido, Jason. E aí, quando você nomeia, e essa é a grande evolução, nós demos nome para essa maldade humana, que chama-se alienação parental. E eu fico pasmo de ver como que o Conselho Federal de Psicologia e psicólogos, muitos psicólogos, não reconhecem isso, não trabalham isso. Bom, isso é um aspecto. O outro é abuso sexual. Existiu, sempre vai existir, não é fácil detectar, e a alegação para revogação é, olha, estão abusando muito da lei. Qualquer defesa em acusação de abuso sexual é alienação parental. Então, eles dizem que a alienação parental está sendo usada para o mal. Pode até ser que uma ou outra pessoa faça isso, mas é exceção. Assim como a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais avançadas do mundo, tem abusos, tem mulheres que mentem, a lei da alienação parental também, mas isso não deve desqualificar. Então, acho que programas como esse são muito importantes para esclarecer a população e, principalmente, para que chegue nos parlamentares o absurdo que eles farão se forem revogar essa lei. O abuso sexual acontece, o humano é assim, né? Nós sabemos, a psicologia, a psicanálise sabe disso, mas isso, de maneira alguma, justifica revogar a lei da alienação parental. Isso seria, sim, um outro abuso, né, para as crianças, que é esse grande avanço, revogar essa lei, que foi um dos maiores avanços do direito de família dos últimos tempos e de dar proteção às crianças, né? É lamentável isso. Pois é, a questão é, nós temos um instrumento que é a lei. Se ela vai ser instrumentalizada para o mal, digamos assim, para simplificar o que nós estamos falando aqui, o problema é como a lei está sendo usada. Existem abusos dentro da lei? Claro que existem, assim como existem, como muito bem o doutor Rodrigo falou, a Lei Maria da Penha também é instrumento de vingança muitas vezes. Então o problema não é a lei, o problema é nós, operadores do direito, que é esse nome que a gente usa para advogado, promotor, juiz, inclusive o advogado, que às vezes é um aliado sem saber do alienador. Então, assim, a gente tem que entender que não é revogando lei, que é um avanço, que nós vamos fazer qualquer benefício. Não, nós precisamos adequar a aplicação dessa lei. Alô, os nossos jovens advogados, as jovens advogadas, que são a maioria. O doutor Rodrigo falou aqui, deu uma dica muito boa. Os clássicos não envelhecem. O filme A Testemunha, Paul Newman era um velho advogado. É importante buscar isso aí. Foi um filme muito importante que marcou a minha vida também. Doutor, obrigado pela essa lembrança. A testemunha era o velho Paul Newman, que tinha um caso, tinha uma menina que tinha visto um crime e ela não falava, ela era muda, ela era vivia numa seita Amish nos Estados Unidos, se não me engano era isso, né? É muito interessante esse filme. Doutora Sandra,
doutor Rodrigo. Primeiro para a doutora Sandra. Vocês acreditam que a guarda compartilhada e a mediação são as melhores alternativas para evitar a alienação parental? Eu não tenho a menor dúvida. É o elemento preventivo. E a gente está muito feliz agora de ter visto uma sentença, que são 2 advogadas do IBDFAN, do Rio de Janeiro, trazendo a questão da residência compartilhada, da residência alternada, assumindo, reconhecendo que a guarda compartilhada como direito da criança e do adolescente e também a residência alternada. Isso, para mim, é prevenção aos atos de alienação parental, porque dá aos filhos o direito de conhecer o outro genitor, né? De ter a visão e de ter a possibilidade de testar aquilo que é dito para ele numa residência, na outra, né? Com todos os problemas, não vou dizer que não tem problema, não, pode ter, porque são diferenças, se não fossem tão diferentes, não teriam divorciado, né? Vai haver diferença de forma de educação, mas a criança e o adolescente, ele se adapta muito bem quando existe amor, respeito, carinho e cuidado. E é isso que as crianças pedem dos pais, né? Limite. É claro, isso, limite é amor, né? Doutora Sandra, assim, agora a senhora tocou num assunto. O que acontece é que o judiciário, às vezes, eu tenho experiência, eu trabalho com essa área também no escritório, me parece, às vezes, ele não tem, ele fica muitas vezes vendido, e é uma guerra de petições, E aí o que está no papel, né, como se diz, né, no popular, né, o papel aceita tudo. Sim. Né, e o judiciário me parece afastado da realidade. Muitas vezes aqui no Distrito Federal a gente já teve e tem ainda um psicossocial muito reconhecido, agora estão fazendo entrevista por telefone. Não é possível isso. Se medir o fenômeno de violência doméstica que existe através do telefone. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre mediação também. A mediação para mim é um dos elementos preventivos também. Eu falo muito em prevenção, eu acredito nela. E a partir do novo Código de Processo Civil, né, que a mediação deveria entrar como o primeiro caminho, a primeira porta, e nós temos excelentes mediadores aqui em Brasília, o IBDFAN-DF tem uma comissão maravilhosa de mediação. Nós poderíamos fazer essa prevenção. Eu acredito na mediação, nos atos de alienação parental, que muitos profissionais acham que não, mas eu acredito nele, porque ali nós poderíamos trabalhar, não é função da mediação, eu sei, mas ali poderia se detectar o divórcio emocional. Ali poderia se mostrar que aquele processo que está envolvido, aquela criança ou aquele adolescente, é uma questão da conjugalidade. Porque, né, a gente vê, são áreas diferentes. Você tem numa família a parentalidade, a conjugalidade e o subsistema filial. O divórcio termina a conjugalidade, não termina a parentalidade. Não existe ex-pai, né? Não existe ex-pai, né? Até se chega a perder o poder familiar, né? Muitas vezes nos extremos. Mas é muito difícil isso. E o nosso judiciário ainda é muito protecionista da mulher. Ainda é muito protecionista. Acha ainda que filho é da mãe. Só que nós mudamos, a cultura mudou, os homens mudaram, os pais. Eu ouço muito os pais me dizerem: doutora, eu quero só o direito de ser pai. E ser pai não é mais o meu pai, que era lá o provedor da família. Não, os pais hoje cuidam, amam, têm o direito de demonstrar o amor. Doutor Rodrigo, guerra de petições, mediação e essa questão aí do Poder Judiciário, será que a guarda compartilhada, né? Guarda compartilhada, a mediação e essa guerra de petições que muitas vezes faz o Judiciário aceitar qualquer coisa, doutor? Pois é, é uma verdadeira guerra de petições e o judiciário está caótico, quase falido, né? Posso dizer isso, os próprios juízes reconhecem em razão dessa estrutura caótica e em razão disso, dessa morosidade, a morosidade sempre beneficia, primeiro, o economicamente mais forte, beneficia quem quer
atrasar o processo, e o próprio judiciário, às vezes, ele se torna o alienador em razão disso. Os juízes precisavam ter essa consciência, né? E eu não tenho medo de dizer isso. E o judiciário, os juízes, né, que são humanos também, estão num contexto patriarcal, e não só os juízes, mas os operadores, os profissionais do direito, inclusive psicólogos, partem de uma premissa equivocada, né, de uma psicologia rasa, me desculpem, e eu me autorizo a dizer isso, da guarda compartilhada, que diz, olha, a residência tem que ser, eu até aceito guarda compartilhada, mas tem que ser a residência na casa da mãe, por exemplo. Isso é um equívoco, né? E eu estou concordando com o que a Sandra disse, mas a guarda compartilhada também ainda tem muito preconceito sobre ela. Nós estamos num processo de implementação da cultura da guarda compartilhada. Já avançou muito, mas precisa avançar mais. Enquanto a mulher, a mãe, estiver dizendo, eu deixo o pai visitar, 2 erros nessa frase. Primeiro, não tem que deixar, né? Porque o filho não é só da mãe. Segundo, usar a expressão visita. As palavras não são tão inocentes, as palavras têm força e poder. Não devemos usar a palavra visita, é convivência, né? Isso, quando você muda as palavras, como eu disse, olha, você nomeou lá aquele ato que se chama alienação parental. Você dá força, você protege. Quando você muda a expressão visita para convivência, você ressignifica. Um pai jamais deveria ser chamado de visitante de seu filho. Então, com isso, essas palavras aparentemente inocentes vão ressignificando, mas a guarda compartilhada ainda não é vista, ela está no sistema patriarcal e que quem sabe, que se acredita que quem sabe criar filho é a mãe. Isso é um equívoco. Essa não é a família desse século XXI, né? Isso que a Sandra muito bem pontuou. Assim, olha, a família, as parentalidades hoje são outras. Então, já evoluímos, já avançamos, mas precisamos avançar muito. A lei da guarda compartilhada não diz que tem que ter uma residência fixa, ela diz que tem que ter uma cidade base, né? Mas as pessoas estão começando a entender isso, como essa decisão recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e algumas outras, e eu tenho batido muito isso nos meus escritos, em tudo que eu falo, como aqui agora, por exemplo. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque a guarda compartilhada é o antídoto da alienação parental. Então, essa alienação parental é muito grave, você deixa sequelas para o resto da vida. Antes, quando não tinha esse nome, as pessoas faziam, e hoje eu ouço testemunhos de pessoas adultas que não têm relação com o pai ou com a mãe. Quando você vai tocando, mexendo naquela história, você vê que lá atrás, na raiz, foi feita alienação parental, só que naquela época não tinha esse nome, né? Então, olha só a importância de se nomear isso, né? Você dá nome, você dá nome a essa maldade, fica muito mais fácil proteger. Já evoluímos muito, mas precisamos evoluir muito mais. Infelizmente, a cultura da guarda compartilhada ainda, nós estamos em processo ainda, não está totalmente implementado. Juízes, promotores, advogados, têm uma resistência de dividir, né, porque estão nesse contexto patriarcal, de que quem sabe criar filho é a mãe. Mas programas como esse, eu quero realçar mais uma vez, estou até repetitivo dizendo isso, mas são importantes porque nós vamos quebrando paradigmas, né? Quebrando dogmas jurídicos, simplificando a linguagem, como agora estamos fazendo, né? Para que toda a população entenda, porque uma teoria não tem o menor sentido se não der resultado prático, se a população não entender. Então, por isso que a guarda compartilhada, a Lei Maria da Penha, a alienação parental, são leis que pegaram, as pessoas, elas se popularizaram, estão se popularizando. E isso é muito positivo. Eu acredito, sou otimista e acho que nós vamos evoluir, né? Quando a Sandra fala isso, escreve sobre isso, quando a gente escreve, fala sobre isso, acho que a gente vai dando uma pequena contribuição a essa evolução. Eu sou otimista. E mediação, doutor, acha que é um caminho mesmo? Sim, a mediação é trocar o bate-boca pelo bate-papo, né? O IBDFAN, inclusive, que adota a linha da mediação, tem várias linhas de mediação, que é a linha da psicanálise, que é nada mais, nada menos. A mediação em geral é isso, assim, que é atribuir responsabilidade ao sujeito, para que ele possa resolver, não é o outro que vai resolver. Então, o caminho da mediação, que tem melhorado, evoluído muito, mas precisamos implementar mais a cultura da mediação. Isso ainda está em implementação. Já melhorou muito, mas a mediação, em alguns casos que eu tive, né, na minha clínica do direito, fez verdadeiros milagres. Ela realmente traz uma grande contribuição, é importantíssimo. Espero que a gente evolua mais e que mais pessoas, para além de ser um técnico da mediação, implementar um espírito da mediação.
Platão, né? Que é esse espírito da não beligerância, que é o espírito de eu sou responsável por aquilo, né? Não é o outro, eu tenho que parar de colocar no outro a culpa pelas minhas mazelas, sou eu que devo me responsabilizar por isso, e isso é a mediação. Pois é, eu trouxe esse tema, e nós estamos já partindo já para o finalmente aqui, mas e chegou, sempre volta, vem às vezes no final do programa, uma entrevista, aliás, uma palestra, Dr. Rolf Madaleno, lá do Rio Grande do Sul, uma grande autoridade no assunto, seu colega de IBDFAN, ele dizia o seguinte: na Espanha se instituiu um conceito jurídico novo, que é o seguinte: entrou a mediação em campo, congelou o processo. Não fica aquela guerra de petição. Então, assim, as partes, elas resolveram caminhar pelo caminho da mediação. Não sei se é bem assim, porque eu não li a lei espanhola, mas pelo que eu entendi, é o seguinte: entrou mediação, parou a guerra de petição, porque aquilo atrapalha demais o juiz para ter uma visão sóbria, lúcida sobre o assunto. É o que eu tenho buscado também nos meus casos no escritório. Olha, vamos tentar um acordo e vamos parar de jogar processo, acusação e coisa dentro do processo, que isso só tumultua. Então, eu acho sim, eu concordo com os dois, eu também tenho uma atuação. A mediação é sim um caminho muito importante que a gente deveria tratar melhor. Quem sabe vamos trazer aqui para os próximos programas. Doutora Sandra, eu tenho duas perguntas. A senhora já falou, na verdade, quais os problemas psicológicos que a alienação, a senhora já falou sobre isso, e vou perguntar para a senhora, depois passo a bola para o doutor Rodrigo, já nos encaminhando para o final. A reparação emocional de uma criança. Como tratar um filho que passou por alienação parental? E doutor Rodrigo também, se ele já passou no escritório dele alguma coisa parecida assim, relacionadamente à reparação emocional. Eu acredito nela, eu acredito que a criança e o adolescente, eles têm a capacidade plástica, né, emocional dessa reparação, quando ela é feita precocemente. Eu volto à questão da prevenção, porque muitas vezes se instaura a doença, né? O Rodrigo falou, a gente não pode usar a expressão síndrome, infelizmente, né? Mas o que nós vemos é um conjunto de sintomas caracterizando um processo, mas o mais difícil é quando chegamos a um grau muito grave de adoecimento psíquico. E aí nós vamos encontrar depressões graves, suicídios, a droga, isso tudo que nós já falamos. Então, é possível sim, a reparação é possível sim tratar dessas crianças, desses jovens e desses adultos, né? O Rodrigo lembrou isso, emocionalmente, e podermos dar outro significado àqueles processos. O que eu sempre digo na minha clínica é: culpa a gente tem quando decididamente você resolve destruir alguém ou, né, fazer o mal. A responsabilidade é o que a gente precisa trazer. Então, vamos trabalhar com a questão da responsabilização, sim, mas vamos tirar um pouco da culpabilização. Sabe, quando eu digo que hoje a gente precisa olhar a questão da alienação como sistêmica, assim como a questão da guarda compartilhada, da gente diferenciar a guarda de convivência e esses conceitos, até uma sugestão de um programa, né? Porque nós precisamos trazer isso para o dia a dia. E nós precisamos mostrar que o mal que acontece com os atos alienadores e o sofrimento que o chamado alienador, o chamado alienado, os filhos, a família, o contexto social traz em si nesse processo, precisa ser tratado para que a reparação possa acontecer e essas pessoas possam ressignificar suas vidas. Que é isso que a gente busca no consultório, né? Muito obrigado, doutora Sandra. Eu já estou encaminhando aqui a palavra para o doutor Rodrigo. Queria só que a senhora desse um tchau para o nosso ouvinte e fizesse a despedida, e depois eu passo para o doutor Rodrigo. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui, concordo com o doutor Rodrigo, esses programas são essenciais, a gente poder traduzir isso, né? Às vezes é difícil traduzir a psicanálise, mas a gente tenta. E parabenizo o programa. Muito obrigado. Uma boa tarde. Bom dia ainda. Doutor Rodrigo.
Pois é, a reparação, aí nós temos que pensar a reparação clínica, né, que é uma coisa difícil, mas é possível, concordo, não é simples. Mas eu, como advogado, meu lugar de fala, embora tenha estudado psicanálise, nós podemos falar também de uma reparação civil. Eu estou, neste momento, com um caso em que eu estou buscando uma reparação civil para uma mãe que o pai fez uma alienação parental de seus 3 filhos e eles não falam para ela, perdeu totalmente o contato, foi uma tragédia. E ela, na época, não tinha esse nome, se tivesse isso, pudesse ter sido evitado, né? Mas então, só para ampliar o debate, mas isso acho que é um outro assunto, né? A reparação civil, acho que talvez será a primeira sentença no Brasil sobre reparação civil, porque esse não teve como recuperar. Tem vários casos em que não tem como recuperar, mas é possível, sim, a reparação psíquica, né, que é aí no campo da Sandra, e no nosso caso, na reparação civil, que é uma outra possibilidade, mas também é uma outra história um pouco mais complexa, né? Eu agradeço muito ter participado desse programa, Max, é muito importante, e que você faça outros desse de esclarecimento à população. E a arte pode nos ajudar a ver esse filme, tem tantos filmes que podem nos ajudar a entender sobre a alienação parental. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ou das Famílias, como é outro assunto que a gente vai tratar um dia. E a doutora Sandra Baccara, que nos deu aqui a honra, uma grande especialista nesse tema, nessa manhã de sábado. Eu agradeço a todos. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Direito ao Ponto, o seu programa de direito descomplicado. Agradeço imensamente aos entrevistados, mais uma vez, principalmente você que está aí no carro, no YouTube, na rua, enfim. Você já sabe, todo sábado, às 10 da manhã, nós estaremos aqui com você, Descomplicando o Direito. Me siga nas redes sociais, @MaxTelesca, e no Instagram. E vamos bater um papo direito ao ponto. O WhatsApp da rádio, mais uma vez, é 982493672, aqui Brasília, 61. Um forte abraço e até sábado que vem. Na produção de Elis Jonas Maia e na operação de Everson Pichula. Um bom sábado a todos e vamos em frente. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. Na Mais Brasil News.